10.000 mosquetes. Quão relevante é isso? A produção militar americana ela era concentrada em 3 grandes armorarias. Uma das maiores delas, na época pré-guerra, ela poderia levar 1 ano para produzir 15, 20 mil desses mosquetes. Então você está falando de pegar quase 5 anos de produção da maior armoraria dos Estados Unidos e transferir isso para o sul. Então, o norte era muito mais rico, tinha muito mais gente, tinha muito mais capacidade de suprir armas e de reestocar. Mas se você conseguisse, cara, porque você não tá só tirando 110.000 armas do inimigo, você tá ganhando 110.000 armas. O efeito líquido é de 220.000 armas a mais. Não é? Porque o a menos pro outro e a mais para você. Então, a guerra do norte é a guerra para buscar a rendição. Olha, o sul precisa se render, ele tem que desistir de lutar. A guerra do sul, você não precisa ganhar. Você não precisa invadir um território do norte. Você só tem que fazer a guerra ser custosa o suficiente para o norte não topar mais gastar bala e vida para vir para cima de você. Então você transfere essas armas e tenta resistir o suficiente para abalar a moral do norte e fazer eles falar, cara, não, o custo disso vai ser muito grande e não vale a pena. Só que essas armas aí são muito, aí a gente pode conversar então isso depois. o cenário estava bem mais favorável para o sul. Então. No começo. Essa ideia da guerra ser breve, da perspectiva do sul, era por conta disso. A gente vai trazer um monte de gente, pega essas armas que a gente tem agora, vamos assustar no começo, porque é isso, você está contra uma população muito mais forte e muito mais rica, o longo prazo não é favorável, então você tem que tentar... O norte tinha 22 milhões de habitantes, enquanto o sul tinha 9. Desses 9, 4 eram escravizados. E aí o cara vai conseguir pôr ele, você não vai armar ele. Vai acabar na mão dos caras. Então não. Ideia brilhante. Então não, então era assim, o sul necessitava da vitória rápida, porque o que o sul precisava era não perder. Isso. A gente não pode perder essa guerra. E o sul o que faz também? Galera, vamos deixar de mandar algodão pra Europa. Porque assim os caras vão sentir a nossa falta e vão reconhecer a gente rápido. Então tinha essa ideia. Um dos planos do norte, então, era o plano Anaconda. Vamos fazer um bloqueio continental que pega toda a parte do Atlântico, Golfo do México, entra dentro do rio Mississippi, para que o sul não consiga ser abastecido pelas potências europeias. Desse jeito não vai entrar nenhuma arma vinda do Reino Unido, não vai entrar arma francesa, e a gente vai evitar que esses caras se armem. Mas no momento o inicial da guerra, o sul estava com a vantagem. E a ideia era assustar a população do norte para dizer o seguinte, olha só, vocês têm muito mais gente e tudo mais, só que, gente, vocês não precisam lutar essa guerra, vocês estão lutando pelo quê? Por escravizados. Sim. Então, e muita gente no norte pensava isso. O Lincoln não começou a popular o governo dele. Então, muita gente teve dúvida, assim, pô, a gente elegeu esse cara aqui, que é um político, não era considerado tão experiente assim. O cara que perdeu para ele a primária do partido era o William Seward. O cara é muito mais experiente politicamente. E o Seward tinha o desejo de tomar o lugar do Lincoln, de ser o próximo presidente. Seward é o cara que comprou o Alasca anos depois. Tá. Então, pô, havia disputas políticas que o Lincoln enfrentava, ele não era bem visto pela população do norte, nesse, assim, ó, tinha quem amasse o cara, mas ele não era popular. E a ideia é assim, vai morrer gente nessa guerra, Lincoln. Não é melhor assinar isso aí? Deixa esses caras aí, a vida deles no sul e a gente segue a nossa? Então, se encontrou um momento complicado nesse início. Muita gente abraçou a guerra no primeiro momento, quando o Fort Sumter foi atacado, pela questão do patriotismo. Não, a gente vai manter a União. Só que essa ideia do Lincoln, de a guerra ser por manutenção da União, não ia durar tanto tempo. O Lincoln então, precisou mudar os motivos da guerra dele. No começo era, a gente tá entrando na guerra para manter os Estados Unidos da América do jeito que ele é. Chega uma hora que só esse argumento não se sustenta. O que você tem que fazer? A guerra passou a ter que ser o argumento contra a escravidão. Porque aí, e aí, Reino Unido? Vocês vão defender o Estado que está defendendo a escravidão? Não. Então, a partir desse momento, a opinião mundial passa, não, a gente não vai poder defender os Estados Confederados da América. Não pode mais. E nessa hora, passa um momento, o Lincoln começa a aceitar que pessoas negras façam parte das suas forças. Se estima que 10% das forças da União, em determinado momento, eram de pessoas negras. E o homem negro, naquele momento, ele sabia porque ele estava lutando. Então, o cara lutava com um afinco muito maior do que um soldado branco. Então, a guerra, depois de uma época, ela passou a ser contra a escravidão. Esse é o objetivo. Mas até isso acontecer, levou mais de um ano. Então, por um período, a ideia o Lincoln lutava pela manutenção da União, o que não fez ele um político tão popular ali por um tempo. E era muito polêmico, né, você ter negros lutando, né, mesmo no norte, né, porque
Você lutar, você ter armas, você fazer parte do exército, era você participar na nação. Era você ter acesso à participação, era uma forma de cidadania, né? Então você sair incluído no país. Então se você dá armas para os negros, se você dá uniforme, dá os distintivos, você tá falando, olha, você é parte dos Estados Unidos. Você dá uma dignidade, um prestígio, é reconhecer a cidadania deles. Por isso que muitos líderes negros, como o Frederick Douglass, defendiam isso. Não, Lincoln, vamos resolver o negócio. Vamos colocar os negros para lutar. Vamos para frente que a gente vai resolver o problema. A gente vai ganhar essa guerra. Então vamos chamar os negros para lutar porque a gente vai resolver. E o Lincoln não queria fazer isso. Um dos motivos é porque, como o Vogel comentou, tinha alguns estados da União que eram escravistas. Tinha esses 4 estados da União, Maryland, Kentucky e outros estados que eles continuavam tendo mão de obra escrava. Então o Lincoln também ficava assim, eu posso perder esses estados, eles podem passar para o outro lado, eles podem também romper. Havia o assédio nesses estados assim, de que, galera, se une aqui a confederação, aqui a nós. Alguns declararam neutralidade e outros ficavam em cima do muro. Então era uma questão sensível pro Lincoln. Sim, então aí tinha essa questão, né? Como que a gente lida com isso e ao mesmo tempo a comunidade afro-americana pressionando o Lincoln ali no norte, os abolicionistas pressionando, nós queremos entrar. E aí vai ter também a questão dos soldados negros do sul, né? Então, e os escravizados do sul, eles, o que a gente faz com eles? Porque começou a ter essa fuga em massa, né? Conforme o exército ia avançando, como é que tinha as batalhas, especialmente nessa parte mais da fronteira, eles começavam a fugir pro norte. E aí, o que você faz? No começo, eles começaram a devolver os próprios escravizados para o sul, né? Devolviam, mandavam de volta, porque só, isso não é propriedade, ainda, eles estavam seguindo as leis do país, né? Porque tinha esse dilema no norte. Nós somos o mesmo país, né? Nós não queremos, não é o inimigo aqui, então eles continuavam devolvendo. Aí teve um general que resolveu, não, a gente vai receber esses afro-americanos aqui porque eles são um contrabando de guerra. É como um roubo da propriedade do inimigo. Então, como você pegar a propriedade do inimigo para você. Então, você podia pegar e eles começaram a trabalhar na retaguarda ali, né? Cozinhando, construção de ferrovias, construção e tal. Ainda não sem armas, sem uniforme. Alguns generais tentaram fazer isso, coronéis tentaram colocar ali dar armamento para os negros, e isso era rejeitado, porque isso é um tabu mesmo. Você entrava numa outra questão. Uma questão era abolir a escravidão, que já era um problema. Uma outra questão é você conferir cidadania ao negro. Conferir igualdade ao negro. Então, colocar um homem negro para lutar ao lado dos brancos também era um enorme tabu, inclusive para os próprios brancos do norte, né? Vou lutar ao lado dos negros, estou lutando pelos negros, não é isso que eu quero, né? E aí vem isso, e o Lincoln vai sempre insistir nesse ponto, né? A luta não é contra a escravidão, a luta é pela união. E aí tem um argumento que é importante, que é essa ideia. Se você aceita a secessão, você aceita que qualquer estado, em qualquer momento, pode romper com os Estados Unidos. Então, qualquer crise futura que existir, pode ter uma nova secessão. Então, você aceita que os Estados Unidos não é mais um país unido. É só essa junção de estados. Né? Então, essa ideia de que os Estados Unidos é um só. Nós somos um mesmo país. Né? Os Estados Unidos, não os estados, né? Os Estados Unidos. Então, essa ideia de que é um país só e de que não pode romper. Você romper é uma rebelião. Você romper com essa união, você romper com a Constituição, você romper com a lógica que fundou o país. Então, esse argumento do Lincoln que ele defendia tentando se distanciar dessa questão da escravidão e para tentar atrair esses vários interesses. Então, aí no mapa aí, ó. Esse mapa é muito bom, pô. Que aí mostra, por exemplo, como Washington DC era perto de Richmond. A capital dos Estados Unidos era muito perto da capital dos Confederados. 200 quilômetros, pô. É pouca coisa. Então, um dos objetivos do Lincoln é o quê? A captura de Richmond. A gente tem que chegar até lá. A gente vê o quê? Missouri, Kentucky. Vermelhos são os confederados. Os confederados. Aqueles azul mais clarinho ali são os que ficaram meio em cima do muro. Sei. Aquele Virgínia Ocidental, tá vendo? Tem Virg e V. Que a parte da Virgínia não aceitou se unir aos confederados. E durante a guerra teve a secessão do estado da Virgínia, de que virou a Virgínia Ocidental e a Virgínia. Sei. Então a gente vê que teve alguns frontes da guerra, né? O primeiro buscava a captura de Richmond. Tinha um outro, que mais ou menos ali na região do Kentucky, do Tennessee, é onde estava um general chamado Ulysses S. Grant. O Ulysses S. Grant era o único general nesse início da guerra que conseguia as vitórias do exército da União. Que é o cara que conseguia avançar de fato. Só que qual era a questão? Ele conseguia um grande custo humano. O Grant, ele já entendia que o quê? A gente vai ganhar as batalhas contra o exército do Sul. Só que vai morrer mais cara nosso do que cara deles. Só que a gente tem cara para substituir. Então ele foi chamado de carniceiro. Ele foi chamado, às vezes, de rendição incondicional Grant. Que ele não aceitava negociar com os caras. Não, é batalha e é isso aí. Quem ficar de pé por último vai ganhar. Ele conseguia esses avanços.
Enquanto em Richmond não se conseguia avanço nenhum. Em Richmond era onde estava o Robert E. Lee, que era o general mais... Era o cara que mais entendia da estratégia da guerra naquele momento. Ali na batalha de Bull Run, tinha um outro general. Em Bull Run teve um ataque da União, que avançou, e as linhas de defesa confederada, elas fugiam da Irlanda, elas não conseguiam manter. Mas tinha uma linha que os caras permaneciam. E aí, tanto que gera uma história da época que fala que, pô, as tropas do Jackson parecem um muro de pedra. Parece o Stonewall Jackson. E aí esse general, o Stonewall Jackson, se tornou um dos generais mais conhecidos da Guerra Civil dos Estados Unidos. E ele ajudou nessa defesa para que Richmond não conseguisse ser invadida. Então o exército da União ali não conseguiu os sucessos. O que era muito ruim porque ficava na capital. Então a galera da capital do país via que o Lincoln não conseguia os sucessos que se conseguia, por exemplo, na região do Tennessee, onde o Ulysses S. Grant estava conseguindo. Quem estava na liderança desse exército, chamado Exército do Potomac, era um cara de 34 anos de idade, o George McClellan. O McClellan, quando foi passado esse comando, o Lincoln deu carta branca pro cara, vai lá, resolve. Ele recrutou muita gente. Ele treinou seus soldados, organizou os caras e só. Galera, treinamento, recrutamento. E depois, não, mais treinamento. E recruta mais. Treina, recruta. E aí o Lincoln chegava, beleza, McClellan, e o ataque? Não. Pode achar que a gente vai atacar, mas vamos treinar nossos caras, show de bola. Aí treina McClellan. O Richmond tá lá, McClellan. Vamos lá, nós vamos atacar. Deixa eu mais um tempinho aqui, treinar. Preparando. Ele não se mexia. E aí o Lincoln, pessoal, nós estamos perdendo batalhas aqui perto. O Grant tá ganhando as batalhas lá no Tennessee. Mas precisamos ganhar a batalha em Richmond. Treinamentos. O McClellan não se mexia. Ele decidiu fazer um ataque em Richmond, não vindo pelo norte, mas vindo pela península da Virgínia. Não dá de ver por aqui, mas é entre os rios James e o rio York. E chegando lá, ele tinha uma força, o dobro da força que tinha o Grant. Só que um dos generais que estava ali, um dos comandantes, fazia o seguinte, chamou uma tropa confederada e dizia assim, olha só, do ponto A ao ponto B, vocês andam e mostrem o tamanho dessa tropa, que é pouca. Mas aí vocês dão uma volta por trás, onde o McClellan não consegue ver, e vocês dão de novo. E dá de novo. Dá de novo. Pra quê? Pra passar a ideia de que é muita gente. O McClellan era um cagão, ele não se mexeu. Eu não vou atacar. Não vou. Os caras são muito maiores. E todo mundo diz, McClellan, não são. A gente é muito mais numeroso que os caras. Vamos atacar. O McClellan só cercou e não atacou. Não atacou, o ataque não aconteceu. E tanto que assim, ó, tem generais da época que diziam assim, ó, cara, se o McClellan tivesse 1 milhão de homens